sair e naquela ideia radical, tudo mesmo, nada sendo igual, tudo pra valer. Dia de sair, ritmo daqueles de viver, tudo exato fora do lugar, tudo pra durar. Com que roupa eu vou a tudo que você me convidou? Mais que um pano novo eu quero pôr, um novo a beça, a beça, a beça. Com que roupa eu vou? Mais que o velho novo já gastou, mais que um pano novo eu quero pôr, um novo a beça, a beça, a beça, a beça. Dia de sair, a palavra dita sem mais, tudo bem pensado sem pensar, tudo pra valer. Dia de sair, de dizer verdades por dizer, versos sobre areia beira-mar, tudo pra durar. Com que roupa eu vou a tudo que você me convidou? Mais que um pano novo eu quero pôr, um novo a beça, a beça, a beça. Com que roupa eu vou? Mais que o velho novo já gastou, mais que um pano novo eu quero pôr, um novo a beça, a beça, a beça, a beça. Pois bem, 11 horas 37 minutos e a gente vai retornando aqui com o nosso programa do Paralelo 30 na FURG FM e também pela FURG TV. A gente está hoje, para quem pegou o programa no intervalo, fazendo um bate-papo aqui com professores e residentes do EMAG, o Escritório de Modelo de Assessoria Jurídica da FURG, numa parceria que a gente fechou aqui do Paralelo 30 com eles. Vamos fazer essa pauta mensalmente, eles vão trazer temas relevantes do direito, relevantes para o EMAG ou relevantes socialmente para a gente discutir aqui, debater. E o nosso bate-papo está muito legal aqui do primeiro bloco. A gente vem conversando sobre a Constituição, sobre o processo democrático, sobre os ataques que a gente vem sofrendo nos últimos tempos a esses processos e tal, e está bem interessante aqui, bastante plural. A gente vai seguir batendo esse papo então. Tomei a palavra, acho, do Brian antes do intervalo. Não lembro exatamente o que eu estava falando. Pois é, já trocamos, porque o intervalo vai e a gente segue o assunto e vai conversando outras coisas, né? Mas beleza, eu acho que a gente pode retornar. Não sei se vocês querem voltar mais falando em questão do EMAG mesmo, de como que vocês veem isso dentro do escritório, né? Ou se querem seguir batendo esse papo filosófico, que para mim é ótimo também, tá lindo. E a gente segue conversando sobre Constituição, sobre democracia. Então, manda bala. Eu queria aproveitar que o Brian estava falando sobre momentos de crise onde algumas ideias e algumas discussões aparecem. Assim. E certamente, eu tinha comentado essa questão de que a gente tem uma crise já mais antiga, assim, de alguns anos, que tem uma dimensão econômica, uma dimensão
política e uma dimensão institucional. Assim. Então, de certo sentido, a crise nas instituições ela é de que as próprias instituições não conseguem dar conta de tudo. Mas na dimensão econômica e social, assim, é importante pensar que uma parte importante da crise afeta diretamente os direitos sociais. E aí eu não estou falando de coisas muito abstratas. Assim. A gente está falando, quando fala de direitos sociais, basicamente da proteção dos trabalhadores, né, na sua relação de trabalho, a questão da efetividade ou não do direito à moradia, das pessoas terem acesso a políticas públicas. A gente tem uma crise de habitação histórica no Brasil, mas que teve momentos de arrefecimento, ou seja, de tratamento da questão e tal, e no presente não há nenhum indício de que vá melhorar essa situação, né? Por exemplo, ontem na cidade de Porto Alegre, um quilombo urbano que fica bem perto ali do estádio Beira-Rio, né, na Avenida Padre Cacique, que reúne famílias que moram há 60 anos no local, foram ameaçadas de despejo. E o despejo só não foi realizado ontem pela manhã porque todos os procedimentos previstos na ordem judicial não foram cumpridos. Mas veja, não houve um cuidado assim da polícia que foi fazer o acompanhamento para que cumprir os requisitos. Na verdade, houve uma grande mobilização de várias pessoas, envolvendo parlamentares, organizações não governamentais, para impedir que houvesse a desocupação, o despejo dessas pessoas da área, sem cumprir a ordem judicial em todo. Se cumprir uma parte da ordem judicial, mas não cumprir a outra parte. Né? E agora essa questão está sendo tratada hoje lá novamente, porque a questão muito dificilmente será revertida. Então a questão é só como ela será cumprida. Sim. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que o tema nosso de pensar os direitos sociais, assim, eu falei da moradia, falei da questão do trabalho, que tu tinha comentado antes também, né? De a gente pensar que, em qualquer hipótese, é necessário que haja direito de manifestação. E daí essa é a questão. Né? Que pensa, aqui em Rio Grande, a gente teve a situação de manifestações de trabalhadores do hospital universitário, né, que em processo de modificação do regime jurídico dos hospitais universitários, teve uma discussão ali. E não importa de quem tinha razão exatamente, as pessoas estavam reivindicando direitos. E essa é a garantia que a Constituição nos dá, de que qualquer pessoa possa reclamar e possa discutir publicamente os seus direitos. E isso é uma dimensão da política também, que a gente tem que proteger. Tu colocaste essa questão agora da manifestação e... Bom, vocês devem estar acompanhando e veem as últimas notícias que saíram sobre... eu não cheguei a ler o projeto de lei inteiro, né, mas eu acho que é um decreto, na verdade, que fala sobre a lei antiterrorismo. Sim. Né, e como a lei é ampla, esse decreto é amplo na hora de qualificar o que seria, né, o terrorismo ou qualificar as condutas, né, que poderiam ser tipificadas ali e tal. E a gente acha, pelo menos aqui, né, isso muito perigoso, porque tu tens uma possibilidade muito grande de tu criminalizar movimentos sociais, né? Tu criminalizar o movimento sindical, né? Qualquer outra forma de manifestação política que seja contrária, na verdade, né, a uma ordem estabelecida, pode ser daqui a pouco, né, colocada como esse projeto de lei, ele, na verdade, ele retoma, né, aspectos da lei original, lei antiterrorismo, né, que tinham sido vetados, né? A presidente Dilma, na época, ela conseguiu ali, ela sancionou a lei, tá, tranquilo, mas ela vetou alguns aspectos da lei que justamente expandiam essa amplitude toda do que seria considerado terrorismo, né? O que a gente pode pensar sobre isso, né? Primeiro, se a gente parte do modelo que a Constituição impõe, tá, de sociedade e de normatização, a gente tem que lidar com o fato de que a própria Constituição impõe a criminalização da conduta do terrorismo, tá? Ela fala isso expressamente. Mas como isso se dá e como a gente vai manejar isso é outra situação, né? Isso cabe, em tese, ao Poder Legislativo. Só que assim, puxando um pouco para o que a gente estava falando no bloco anterior, né? A Constituição ela nunca pode ser usada para, digamos assim, legitimar uma pauta que
corrói a própria essência da Constituição, né? A gente tem que lembrar também que uma das garantias constitucionais, como o Marcelo estava dizendo, era o direito de livre manifestação, né? Sim. O projeto que está hoje em pauta, pelo que eu pude ver dele e tal, os meus alunos comentaram bastante sobre esse projeto nas últimas aulas, né? Ele retoma esses aspectos que haviam sido vetados, assim, ipsis literis, é uma coisa, simplesmente o projeto é o projeto que não foi aprovado, né? Para colocar essa amplitude essa gama muito alta de condutas que poderiam ser. E assim, a gente, tudo bem, a gente não cabe muito fazer conjecturas sobre a vontade dos agentes e tal, mas me parece muito claro que a intenção por trás dessa retomada do projeto é decriminalizar movimentos sociais, não é outra coisa. A única visão que você pode ter disso. Com alguma especificação, assim, eu diria que é o MTST e o MST. Né? O presidente eleito já comentou e voltou a afirmar, parece, agora houve um conflito com o futuro ministro da Justiça dele, porque o ministro da Justiça parece que não concordou com isso, né? Mas também não sei o grau desse conflito, a gente não sabe, né? Mas o presidente eleito voltou a afirmar, parece que considera esses movimentos como movimentos terroristas, né? E aí a gente volta a discutir essa questão, né? Mas qual é o limite que você pode interpretar uma regra constitucional? Será que o restante ali da Constituição pode ser sacrificado em nome de uma... Porque assim, são movimentos com pautas históricas, né? E principalmente esses movimentos não surgem do nada. Como o Marcelo falou, né? A questão da moradia no Brasil é complicada desde sempre. Com certeza. Então, a família simplesmente não consegue pagar um aluguel, alguma coisa assim. Bom, não tem o que fazer, né? Normalmente vai cair em um... Nesse sentido, a importância de a gente perceber que as nossas cidades são cidades constituídas, num primeiro momento, por moradias irregulares, né? A situação aqui de Rio Grande, São José do Norte, das cidades que se caracterizam por grandes áreas irregulares e que já foram regularizadas ao longo do tempo. Portanto, muitos de nós já moramos em áreas irregulares ou que vieram a ser regularizadas. Isso faz parte, é constitutivo da urbanização brasileira, este processo, assim. Então, de certa forma, a gente precisa se atentar a isso também, nessa questão de pensar o direito de reivindicar a moradia, mas também de morar diretamente, porque as pessoas precisam estar em algum lugar, né? As pessoas não podem, depois de trabalhar, desaparecer e aparecer no seu horário de trabalho. Elas precisam dormir, precisam se alimentar, enfim, e a localização é bem importante nessa questão. Com certeza, com certeza. E chama atenção a questão da agenda, sem querer conjecturar, mas chama atenção a questão da agenda, porque parece uma preocupação em relativizar a questão do direito constitucional, né, e da função social da propriedade, né? Sim. E que a ideia parece um interesse econômico por trás disso, né, tipo do grupo que venceu a eleição, enfim, para que isso seja suprimido, né? Eu não me lembro qual foi o artigo que foi alterado, mas ele fala especificamente em manifestação político-partidária, se eu não me engano, né? Sim. Manifestação ideológica e político-partidária, então isso é muito perigoso, né? Claro que é. E qual é o limite disso, né? O que pode ser qualificado como uma manifestação ideológica, partindo da premissa de que praticamente tudo que a gente faz pode ser atrelado como algum espectro ideológico, né? Enfim, é complicado. Essa questão da lei antiterrorismo, sim, a gente, claro, tem alguma confiança ainda, tá? Alguma relativa confiança de que isso pode ser barrado pelo STF e tal, mas a gente também tem que pensar um outro aspecto, que é a questão da demora, né? O STF, só para citar um exemplo, a lei dos crimes hediondos, né, que no artigo dela, onde ela vedava a progressão de regime, né, para crimes hediondos, né, e só fazendo um recorte aqui, crime hediondo não é necessariamente aquele homicídio super mega elaborado e calculista, tá? Crime hediondo pode ser algo como um tráfico de entorpecentes. E a gente vê que essa lei ela foi em algum momento declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas isso levou 16 anos.
né? E até lá essa lei produziu, né, um encarceramento em massa, não foi só a lei, claro, mas ela incrementou o encarceramento que nós temos, né? E aí, bom, você tem que lidar com essas coisas, né? Tipo, nós não temos um sistema carcerário que suporte esse inchaço, né? E só para dizer, eu vi agora também, teve uma notícia de ontem, eu acho, que o presidente eleito também disse que não tem dinheiro para investir na reforma prisional, portanto a solução é amontoar, né? Bom, primeiro, essa solução não tem nada de original, né? A solução vem sendo amontoar desde a colônia, né? Exato. Então, se isso é a solução, então eu não sei, né? A gente precisa pensar a questão da reforma prisional, né? Mas eu não sei, assim, eu confio que o STF vai ainda barrar essa questão da lei antiterrorismo, né? Mas até o estrago que ela vai ter produzido até lá, isso se conta em vidas. Com certeza. Né? No momento que a polícia está legitimada a largar a bala de borracha e vai atirar para matar mesmo, né? É uma questão que a gente não sabe onde isso vai dar, né? Com certeza. E eu ainda ontem estava lendo, ainda vi uma outra notícia, mas esse eu não cheguei a entrar no site do Planalto, nem em lugar nenhum, para ver se conferia realmente o projeto de lei, né? De um outro projeto que estaria na relatoria do Malta sobre criminalização da atividade em redes sociais. Eu acho que era eu acho que ele era um substitutivo nesse projeto de lei da antiterrorismo. Eu acho que era. Ele ia acoplar de alguma forma essa questão no projeto de lei da lei antiterrorismo, de novo, né? Que vai ser revotado, né? Mas, só que assim, também uma outra questão é a seguinte, né? Criminaliza a manifestação ideológica supostamente tida como terrorista nas redes sociais, tá? Mas quais manifestações? Porque o direito penal brasileiro funciona sempre com esse esquema de dois pesos, duas medidas, né? Nunca funcionou de forma diferente disso, né? Então, assim, quando ele fala isso, ele está se referindo às manifestações, por exemplo, do cidadão, aquele que estava no carro se filmando e falou que tem que morrer negros ou coisa do tipo, ou ele está falando de algum tipo de reivindicação em uma praça pública que é filmado, alguma coisa assim, né? A gente sabe. Porque, exato, porque tipo, no fim das contas, eu sempre comento isso para os meus alunos, né? Existe uma coisa que é a regra jurídica, tá? Teoricamente, a regra jurídica é genérica, ela não se refere a ninguém específico, tá? Mas existe outra coisa que é a meta-regra, tá? E a meta-regra que é o problema, né? Claro. A regra sobre a aplicação da própria regra, né? Para quando ela se aplica e quando ela não se aplica, né? Esse poder de suspender a regra, né? Ele não é... Ele, apesar de ser arbitrário, ele não é arbitrário no sentido de que não é ocasional, né? Normalmente isso é feito para um determinado segmento da população e outro segmento acaba pagando por esse tipo de coisa, né? Então, essa lei ela já foi complicada desde que ela nasceu, assim, tá? Mesmo com os vetos da presidente Dilma e tal, né? Ainda se discute o alcance dessa lei, tá? Então, o que está se tentando fazer agora, na verdade, é tentar barrar, inclusive, essa discussão sobre o alcance dela, né? Estendendo o alcance no limite do que for possível, assim, dentro de uma democracia democracia formal, para poder, enfim, perseguir determinados segmentos da população, né? Isso é muito grave, né? Porque isso dialoga um pouco com o que a gente estava falando ali sobre como a democracia morre por instrumentos democráticos muitas vezes, né? Vai pensar, né? É uma lei que foi votada, né? Não é uma coisa de outro mundo, né? Não é um novo ato institucional que foi baixado de cima para baixo. É uma lei que foi votada, né? E que tem adesão aí de grande parte da população, né? Infelizmente a população não sabe que é o filho dela que vai, às vezes, estar no meio de uma praça e levar uma bala no meio da cara, né? Isso é o problema. Complicado. Gente, 11 horas e 53 minutos. A gente tem aí mais uns 4 minutinhos, 5, se quiser, assim, para complementar o programa. Não sei se vocês querem trazer alguma coisa pra gente já mais ou menos se encaminhar para finalização, assim. Eu queria propor uma reflexão a partir desse debate que a gente fez aqui, no sentido de garantir
que as pessoas possam seguir vivendo a sua vida. Eu acho bem importante a gente ouvir o que as pessoas legitimamente têm preocupações, né? Então, o tema da violência urbana, o tema da segurança pública, para usar 2 exemplos relacionados, né? É um tema muito importante e que a gente precisa ampliar a discussão sobre eles e não diminuir, né? Quando a gente permite discutir essas questões de forma democrática, a gente está fazendo, de alguma forma, uma discussão que tem uma dimensão política importante. Por exemplo, discutir o alcance de determinada política pública, né? A gente falava aqui antes, o Brian disse agora sobre a aplicação das leis que não são iguais para todo mundo, né? A ideia de que o direito é aplicado de forma igual para todos, ela é de forma bastante documentada, assim, diversas pesquisas feitas nas maiores universidades do Brasil dão conta de que a aplicação da legislação penal é seletiva, né? Significa dizer que ela é aplicada para uns, mas não para todos. E aí, se a gente tem disposição para fazer essa discussão, a gente precisa ouvir mais as pessoas. Eu acho que essa é a preocupação. E aí o nosso espaço de trabalho permite que a gente esteja ouvindo e ouvir de forma qualificada as pessoas, né? Compreender os seus anseios e, de alguma forma, assim, relacionar isso com a questão dos direitos trabalhistas, né? De que numa sociedade em que as pessoas estão com tanto medo do desemprego e com dificuldade de pagar as contas e com diversos problemas econômicos, a gente também impede que as pessoas possam se preocupar, digamos, com as questões mais distantes ou não imediatas. E aí uma solução que pareça imediata, como a arma na mão das pessoas, pode parecer tentadora, né? Mas isto é um problema muito profundo e a gente e certamente é uma tragédia ter que dizer isso, né? Mas toda a produção científica, né, feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, que é uma instituição super importante no Brasil, dá conta de que o aumento de armas de fogo aumenta a morte de pessoas inocentes, de crianças, né? Entre outras coisas, por acidentes domésticos e tal. Então a gente precisa falar disso. E aí falar disso está surgindo em alguns estados do Brasil, assim, uma iniciativa que eu acho bem importante, que é de observatórios da violência política, assim, né, que está acontecendo para que também se atente para perseguições a pessoas e grupos que são vistos como ameaça, né? E a construção do inimigo interno, ela é uma estratégia utilizada nas ditaduras de segurança nacional no Brasil e na América Latina, e ela de novo está na ordem do dia. Então a gente precisa pensar a questão de ouvir as expectativas das pessoas, né, de abrir os espaços públicos para que as pessoas possam se manifestar, mas garantindo o tempo inteiro que haja um limite. E o limite é esse, de proteger os direitos básicos, né? Então, por exemplo, a dignidade da pessoa humana não está só na Constituição, ela é uma contribuição da trajetória cristã bem importante, assim, né? Europeia, cristã, que constitui a nossa sociedade, uma noção de dignidade da pessoa humana. Então, eu gostaria de dizer que a gente tem condições de construir espaços de conversa, de diálogo, para pensar em soluções democraticamente. Perfeito, ótimo. Querem colocar alguma coisa também? Não? Acho que era isso. Era isso. Gente, então... tu quer falar? Não, tá. Que esse espaço seja um desses espaços, então, né? Pra gente fazer esses diálogos, né? Tentar conversar um pouco com a comunidade também, com o pessoal que tá na escuta com a gente e aí nos vendo pela TV. E eu só tenho a agradecer a vocês por terem vindo. Obrigado aí por disporem do tempo de vocês, por disponibilizarem um pouquinho aí. A gente agradece. Imagina, o espaço é de vocês. Vamos continuar com esse espaço firmado aqui, né? Nas quintas-feiras, sempre na segunda quinta-feira de cada mês. E a gente vai continuar com outros temas bem relevantes aí, esses debates legais. Adorei fazer esse bate-papo com vocês aí. Muito obrigado. O que a gente tá escutando? Jingle Bells. Isso, Beleza. Eu vim passear. Tá bem, então a gente sai aí, essa banda porto-alegrense, se não me engano, Jingle Bells. E a gente vai ficando com eles por aqui, são 11 horas e 58 minutos. Valeu, a gente amanhã retorna com mais Paralelo 30. Uma boa tarde a todas e todos.